paz do Senhor Jesus esteja conosco nesse dia. Hoje falaremos sobre o aborto. Deixa seu like nesse vídeo se gostar desse tema para tornar o nosso vídeo mais relevante no canal. Ao falarmos sobre o aborto, estamos diante de uma das mais importantes questões morais de nossos dias. E não podemos tratar esse tema de modo meramente sentimentalista ou baseados em padrões de certas ideologias presentes no mundo. Nós devemos expor aqui o ponto de vista cristão sobre o aborto e o que nos diz a palavra de Deus. Se observarmos o que diz a palavra de Deus sobre o aborto, veremos que o quinto mandamento é claro: não matarás. Isso significa que Deus proíbe tirar a vida de outra pessoa, e isso certamente inclui o aborto. A palavra de Deus também diz em Jeremias capítulo 1, versículo 5: Antes de formar-te no seio de tua mãe, eu já te conhecia. Antes de saíres do ventre, eu te consagrei. Logo Deus já nos conhece desde o ventre. E também o Salmo 139, versículo 16: Teus olhos me viram ainda embrião. O que quer dizer que, ainda no útero materno, Deus olhava para o seu filho. A igreja ensina que as pessoas vivas, mas ainda não nascidas, são pessoas aos olhos de Deus desde o útero. E já que o aborto tira uma vida humana, logo não é uma opção moral, pois abortar voluntariamente uma criança, exceto em raras situações em que seja necessário salvar a vida da mãe, é um ato pecaminoso, totalmente contrário à vontade de Deus. E mesmo que vários países no mundo tenham aprovado o aborto como legal, não significa que seja moral, ético ou correto. Este é um exemplo dramático de algo que é legal em alguns países, mas é um pecado contra Deus. Os cristãos precisam saber que é pecado e, como cidadãos desse mundo, devem usar os meios legais disponíveis para mudar a lei. Pois é preocupante quando muitos cristãos tomam decisões contrárias à palavra de Deus e, portanto, se colocam fora da vontade de Deus. Viver em estado de pecado sem arrependimento é uma situação muito séria. Assim, todos devem estar alertas contra a tentação do aborto. O próprio fato de o Filho de Deus ter nascido no ventre de Maria tem sido uma razão poderosa para os cristãos terem uma visão elevada de toda a vida humana desde o ventre materno. E mesmo nos casos em que alguns colocam argumentos emocionais, como o aborto em caso de estupro ou incesto, devemos compreender que esses argumentos emotivos, embora aparentemente convincentes, não eliminam a verdade de que é errado tirar a vida de uma vítima inocente e sobrecarregar ainda mais a vida de outra vítima, isto é, a mãe. Pois seria uma lógica estranha eliminar um bebê inocente pelo crime de abuso do pai. E também vem a questão: e o que fazer diante daquelas pessoas que estão considerando fazer o aborto? Primeiro, é pecado os pais cristãos aconselharem a seus filhos fazerem aborto. Uma gravidez não planejada é um choque para todos. E o aborto seria uma maneira rápida e silenciosa de superar o problema, mas não é, pois é simplesmente uma situação pecaminosa e criará outro problema. Uma mulher que está considerando fazer um aborto tem a opção ou de manter seu filho ou colocá-lo para adoção, que é uma escolha nobre. Mas vem a seguinte questão: e se nos depararmos com aquelas pessoas que já fizeram o aborto e carregam esta culpa dentro de si? Ora, a princípio o aborto pode dar a sensação de que ficou-se livre do problema. O namorado ou o marido podem ter se livrado do inconveniente, mas logo depois ou anos depois é que eles perceberão o que realmente fizeram.
destruíram a vida de seu filho que estava por nascer. A palavra de Deus revelará o pecado, e muitos sentirão grande culpa e tristeza, provavelmente pela vida inteira. Mas existe redenção e perdão, e devemos ajudar essas pessoas. Aquelas mulheres que praticaram o aborto precisam saber que em Cristo há perdão, mesmo para pecados mortais, pois há perdão para todo aquele que se arrepende sinceramente. E essas pessoas que carregam tais pesos de consciência devem buscar o perdão de Deus, a confissão e a frequência regular à igreja, onde se sintam apoiadas em sua dor e acolhidas como irmãos. Pensemos nisso, portanto, e lutemos sempre para preservar a vida. Concluamos aqui e não deixe de dar o seu like neste vídeo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.